Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje com o tema Astrologia 2023 e para isso estou com a Fer e a Kelly do Prana Energia Vital e vamos descobrir um pouco do que este ano de 2023 nos espera e também conhecer um pouco da astrologia, então fica conosco. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Casa Gamba, especialistas em você. Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. E nós aqui no programa vestimos Regla. E lindos os looks de hoje. Fiquem ligados. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Taquimed, tudo para você se sentir bem. Caldas de Prata, Clínica de Saúde e Estética Fabielle Espanhol, protocolos individuais e personalizados. Ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. E ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E com isso, vamos iniciar esse programa de hoje, meninas. Sejam muito bem-vindas, Kelly, Fer. E vamos falar sobre astrologia, então. Fer. Que bom estar aqui, né? E nesse lugar de hoje, sabe que eu sou curiosa também. Na Laura, eu vou contigo, né? Alguns programas eu tenho quase perguntado aí junto contigo. E eu digo para Kelly que é um GPS, né? Que quem estiver aí assistindo, essa pergunta que a gente fez aqui nos bastidores antes, né? As pessoas, por menos que acreditem ou saibam, todo mundo sabe seu signo, né? As pessoas, não acredito nisso, mas meu signo é tal. Dizem que é tal coisa. Via de regra, a grande maioria das pessoas sabem seu signo. E essa grande maioria na qual eu me incluo, pouco sabe o que isso quer dizer, da onde vem. Então, que hoje a gente possa, né, trazer para o pessoal de casa, e com a minha curiosidade e a tua, né? Mapear melhor, né, o que esse movimento dos céus manda essa energia para a Terra, né? Então, vamos lá. Sempre começo o programa com a Fer, porque realmente, né, ela pensa em assuntos, ela diz, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né, Kelly? E a gente puxa a Kelly para estar aqui conosco e falar sobre astrologia. Que coisa boa, Kelly. Tudo bem, Laura? É intrigante, né? É um assunto que nos traz curiosidade e, ao mesmo tempo, enquanto a Fer falava, eu pensava em quanto esse assunto já foi banalizado. Por quê? Horóscopo. Quem acredita em um horóscopo hoje em dia, né? Porque, é uma frasezinha que é para todos os signos de quem é de Áries. Então, o que eu faço com isso? Nada. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos humanos aqui na Terra, mas nós temos as nossas diferenças e cada um tem um objetivo a ser alcançado como ser humano, né? Porque a gente não vem para a Terra apenas para ter coisas materiais, né, Laura? Eu acredito que nós chegamos aqui para nos entendermos mais e também contribuir com a nossa espécie. Então, a astrologia ela está a serviço, como a numerologia e como outras tantas terapias que estão. Só que, claro, quem apenas olhar superficialmente e pensar, é só um horóscopo, realmente não vai ter nada de novo. Agora, existe uma profundidade nesse assunto e é algo que nos traz sobre a ciência. Então, existiram há muitos e muitos anos atrás, décadas, até milênios, tá, Laura? Que reis se baseavam nesse ensino, nesse estudo. Então, realmente, a astrologia, ela traz muito conhecimento, mas tem que ser realmente curioso para querer estudar, porque é difícil também, tá? Certo. Então, eu queria, minha primeira pergunta, e ela é, porque muita gente ouve uma rádio esperando para que leia uma frase do horóscopo do dia, tá? Então, por exemplo, hoje Aquário está esperando um grande amor, a cor é lilás e você cuide das suas finanças hoje.
Me diz se isso faz sentido ouvir um trechinho. Então, Laura, eu acredito que para algumas pessoas, ou até mesmo para os adolescentes e tal, talvez seja suficiente. Agora, eu te digo o seguinte, vamos falar numa reunião sobre assinatura de contratos. E eu vou chegar para te dizer, então, eu vi no meu horóscopo, alguém vai validar essa minha fala? Sim. Não, né? Ninguém vai validar essa minha fala. Agora, eu te digo e te afirmo, isso faz muito e total sentido, porque todos os astros influenciam nos movimentos aqui na Terra. Então, quando eu assino um contrato, que foi o exemplo que eu trouxe, quando eu assino esse contrato, num dia que está bem aspectado para minha pessoa, tá? Não quer dizer que sejam para todos, mas numa amplitude, pode ser para muitos, vai validar, vai fazer com que essa energia flua melhor. Entende? Não vai ter tantos impedimentos. Só que ainda hoje em dia, eu vejo alguns empresários que sim, que validam tudo isso, mas outros que imagina, isso é besteira. Como que eu vou atrás disso? Como que eu vou dar bola para isso? Um horóscopo que seja, né? Entende? Então tem muito essa... São crenças, obviamente. Sim. Hoje em dia está mais aberto, né? Porque as pessoas estão falando mais sobre isso. E claro, vai depender da curiosidade da pessoa, da crença da pessoa, mas eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu gosto de vir aqui validar, querendo passar um pouco do conhecimento, né? Do que é a astrologia e consequente da numerologia, porque elas se completam, entende, Laura? Então, pra mim, tipo, é muito real isso. Enquanto eu te ouvia falando, e aí eu começo a pensar das validações da Fer. Porque se tu ouve que o horóscopo fala naquele dia que você vai estar esperando um grande amor, pode ser o amor de uma mãe, de uma filha, eu já imagino a Fer, ela já fazendo todo o caminho dela e dizendo, não, tem algum sentido. Se foi pensado e foi estudado para isso que tem a ver, pode ser que tenha um caminho a seguir a partir de uma frase tão simples. E pode ser duas coisas. Primeiro, quando a gente pensa que o universo ele tá todo interligado, é como se existisse algo que rege isso. Algumas pessoas vão chamar de Deus, outros vão achar que são os extraterrestres. Enfim, cada um do seu jeito. Mas o que a gente percebe? Existe uma sincronia universal. Uma sementinha, meu pai, aproveitar e mandar um beijo pro meu pai. Meu pai, a vida toda lá, gosta de plantar tomates, né? Algo que já vem lá do meu avô. Lá a plantação de tomate, tem vários tipos de tomate. Alguém resolve trazer um tomate de outro lugar, meu pai pega aquela sementinha, bota numa tirinha de papel, de um papelão, guarda lá na gaveta. A origem dele deve ter vindo do Bassano. Aqui também fazem. E aí, passa um determinado tempo, e aí o meu pai planta aquela sementinha. Porque é a temperatura adequada, a estação adequada, a terra. E aí, pensa comigo essa inteligência que existe. Uma semente que fica na gaveta. E ali de um tempo, ela vai para a terra, e a terra sabe o que fazer com aquela semente. E aquela semente sabe o que fazer com a terra, para que nasça uma planta e dê mais tomates. Eu gosto de olhar para esses milagres, porque para mim é assim que funciona. Como a Kelly disse, é uma questão de crença. Para mim, fecha com o meu coração. Existe uma energia que vai fazer eu comer esse tomate, que ficou a semente guardada, que alguém viu, e aí tem um céu adequado, a lua adequada, e os antigos. E quantas pessoas que nós conhecemos dizem, olha a lua que tá, né? A gente não precisa ir muito longe. Quando a gente vai para a praia, a lua cheia, como tá a maré? Aumenta o volume de água. A maré fica diferente, né? Então, esse movimento do céu, ele tá o tempo inteiro ali. Então, se eu entendo, tá? Que existe uma sincronia e que quando eu comer esse tomate, o meu corpo também sabe o que fazer com esse tomate. Ele sabe como absorver as vitaminas que esse tomate tem, ele sabe como digerir esse tomate. O meu corpo também, assim como a terra, sabe o que fazer com esse tomate.
Vou fazer a digestão e depois eu vou ir ao banheiro com esse tomate e tudo vai acontecer. Sem que eu pense, bom, agora eu vou comer o tomate. Agora eu vou absorver o que o tomate tem de ingredientes, de proteínas, de nutrientes. Existe uma energia. Então, mesmo que a gente queira acreditar nisso ou não, ela tá ali. A gente olha para isso se sentir o chamado, senão também tá tudo bem. Então, essa sincronia que nós temos, e aí eu acho que é onde cabe agora a gente falar isso, eu posso não acreditar que o céu manda energias para a Terra. Mas se o dia tá ensolarado, eu percebo uma energia. A minha roupa seca. A plantinha que estava murcha floresce. Se ela ficar muito tempo, tu disse antes, ficou no sol. Vai murchar se fica muito no sol. Isso são fótons. Então a gente não vai discordar do sol. Porque com ele é mais visível ver. Então ele me queima, ele seca a roupa. Se ele não tá, o dia tá mais úmido. Então essas energias que a astrologia fala, e aí depois eu vou passar a bola lá para Kelly, né? Mas é eu entender que o posicionamento, que Júpiter estiver lá, né? O posicionamento do Mercúrio retrógrado, que foi algo tão falado, né, nas mídias nesses últimos tempos, vai ter uma interferência aqui. Mesmo que não seja como o Sol, que eu vou perceber na luminosidade, né, ou no calor, mas vai ter uma energia aqui, porque tem essa sincronia. E para finalizar o meu raciocínio e devolver a bola para ti, quando a Kelly me explica depois, acho que deve ter uma imagem aí de um mapa astral, vai ter lá o exemplo que tu trouxe, né? O aquariano vai encontrar um amor e vai ter dificuldade com as finanças, ou ficar atento com as finanças. Talvez essa frase, eu vou dizer assim, então todos os aquarianos vão passar por isso, né? E aí o que eu vou olhar? Que o meu aspecto em aquário, porque todos nós temos todos os signos em algum lugar do nosso mapa. Em alguma casa, ou algum planeta lá dentro, ou algum trânsito. Então, se a gente generaliza, né, não fica pessoal. Então, nós podemos entender que todos somos humanos. Todos temos pai e mãe. Eu gostei da carinha da Kelly, aquele lugar. Né? Eu tô aqui pensando, porque a Fer tá falando mais de astrologia do que eu mesma. E ela disse que veio pra aprender. E ela disse que veio pra aprender. Eu vim pra compartilhar, né? Porque eu pensei, eu tô humana. Então a minha mão, e aí o médico vai estudar, se precisar fazer uma cirurgia na minha mão. Ele estudou nervos, os ossos. E as mãos dos humanos, via de regra, têm o mesmo funcionamento. Mas esse médico cirurgião, ele não sabe como eu vou, como o meu organismo, a minha inteligência vai trabalhar para que isso se restaure. Um remédio que funcionou lá para uma pessoa, talvez não funcione para mim. A minha pele talvez cicatrize mais rápido que a do outro. Então, essa analogia e essa comparação que a gente vai fazer com o mapa astral. Esse aspecto desse jeito. Mas eu não sei como isso funciona porque nós somos diferentes num DNA, nós somos únicos. Não tem uma outra pessoa na face da Terra com a mesma impressão digital que eu. E eu só vou roubar esse gancho. Vai lá que aproveitou uma água aqui, porque eu começo a falar. Depois ela vai dizer que é a minha casa, o meu número. Tá tudo certo. Porque o que acontece, né? Sim, nós temos um mapa astral, né? Que seria a nossa impressão no papel. Ou a impressão que a gente diz no momento que a gente nasceu. Então, ali nós vamos encontrar os nossos desafios, a nossa forma de olhar o mundo, né? Mas também vai ter influência todas as experiências externas que nós vamos ter ao longo da nossa vida. Que aí a constelação familiar entra muito nisso, porque daí é o aspecto com o pai e a mãe. Porque eu posso ter, por exemplo, a mãe, né, que seria a lua, o satélite, a gente fala na astrologia o planeta, né, a lua na casa de Câncer. Mesma coisa que a Fer, mesma coisa que a Laura, né? Mas a forma com que a gente vai olhar para isso, que a gente vai vivenciar isso, vai depender também da nossa família. Porque eu nasci numa família que vai me beneficiar ou me desafiar em alguns aspectos.
entende? Então, talvez nós vamos ter aspectos parecidos, mas nunca iguais. Nunca iguais. Por mais que tenhamos planetas nas mesmas casas, com conjunções. Sim, porque cada um vai ter uma vivência, uma experiência. Exato, né? Então, eu posso ter daí um outro aspecto que vai me levar mais pro lado da vítima. Então, eu vou mais me vitimizar do que a Laura, que tem o mesmo planetinha em tal casa, mas tem um aspecto diferente com Plutão, por um exemplo, né? Então, são N formas de... Pode ser o mesmo signo, porém tem outras questões que influenciam e por isso que cada um é bem importante fazer o seu mapa. Exato. Pra identificar e dizer por quê. Porque eu brinco sempre, tenho um amigo que faz aniversário no mesmo dia que eu. Digo, mas pelo amor de Deus, que eu não seja igual, né? Nós não somos iguais, né? Eu brinco muito com ele, mas... porque, então, é alguns o mesmo dia, serão. Tudo, né? Alguns aspectos serão. Tem o ano que é diferente também, mas é o dia e o mês, né? Então, isso aí. Alguns aspectos, não todos. Sim, com certeza. Meninas, pra gente continuar esse papo que tá muito legal, eu só vou agradecer alguns patrocinadores e em seguida a gente retorna e vai falar, inclusive, sobre os 4 elementos. Porque eu gosto de falar sobre isso, gosto de entender, porque, poxa, tá aí, tá na mídia, tá, cada pouquinho se fala. A Kelly vem aqui e comenta, olha, dentro do teu mapa tem isso, aquilo, e aí comenta sobre terra, ar, fogo, água, né? Enfim, então vamos entender um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol. Oferece para você todos os protocolos estéticos e corporais, faciais de alto padrão. Para manter você sempre linda. Os protocolos são individualizados e personalizados, onde eles têm o maior prazer em te receber. Então, marca um horáriozinho, dá uma passadinha lá na Fabielle Espanhol, lá na clínica, onde tem muitos profissionais à tua disposição. Ótica Bem Ver, a sua melhor ótica há mais de 20 anos no mercado, cuidando de você, com as melhores lentes, os melhores produtos. Localizada aqui na Avenida Presidente Vargas, em Nova Prata, em frente aos Correios. Ao Planos de Saúde TACMED, para você, um bom plano é ter segurança e saúde com agilidade? Então o seu plano é TACMED. Conte com uma ampla estrutura e serviços de saúde superiores para os planos individuais, familiares ou empresariais. E utiliza o cupom Conecta TV para poder ser um beneficiário com um descontinho especial. Planos de saúde TACMED, tudo para você se sentir bem. E agora também agradecendo ao Prana Energia Vital, serviços de saúde alternativa e holística, que leva terapias para a tua vida, e aqui com as meninas, sempre o programa com elas é uma terapia. Então hoje, falando sobre astrologia 2023, a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia no geral, a gente tá entendendo aqui como funciona, por que uma pessoa ela tem um signo tal e por vezes os mesmos acabam tendo um pouquinho de diferença, então, tipo, são vários arianos. Esse é mais assim, outro é mais assado e assim vai, né? Então a gente já pôde entender um pouquinho disso. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 elementos, meninas. O que a gente pode entender pelos 4 elementos dentro da astrologia, numerologia? Como é que eu entendo eles? Porque é normal a gente ouvir falar, não, porque os 4 elementos são esses. Fer, quer começar? Eu vou começar dizendo que há uns 20 dias atrás, então nós estávamos lá no Prana e vamos fazer um post sobre isso, vamos postar, ia ter alguma data, não lembro agora exatamente qual era. E aí a Kelly disse, não, mas para falar sobre isso a gente precisa falar dos 4 elementos. Tem um símbolo dos 4 elementos. E eu, é? Porque é algo para mim novo. Eu disse, então, quando a gente for fazer esse programa, vamos trazer essa imagem, porque a gente olha e muitas vezes não sabe o que significa, né? E os 4 elementos, a gente tá toda hora falando, a gente estuda na escola, na aula de ciências, né? Sim. E é mais que isso, né? O nosso dia a dia, nós temos os 4 elementos. Bom, então vamos pensar o seguinte, que antes do estudo da astrologia, tá? Há milênios atrás, o que eram estudados? Os 4 elementos. Fogo, terra, ar e água.
E aí, eu dei uma imagem pro Jeff, se ele quiser colocar no vídeo. Então, olha só, a gente tem ar, água, terra, fogo. E vocês estão vendo aí em cima, tem uma bolinha, o espírito, né? Que o que acontece? Essa é a nossa conjunção, vamos falar assim. Porque o ser humano, ele primeiro é instituído de todos esses elementos. E o que faz a liga? O espírito. Então, nós temos fogo, que é o nosso entusiasmo, né? As nossas ânsias, os nossos desejos. O que é a água? São os nossos líquidos corporais, as nossas emoções. Terra, o nosso corpo físico, né? Isso é terra. A gente não, quando a gente transcende daqui, a gente não leva ele vai ficar aqui na matéria. E o ar, que são os nossos pensamentos, a nossa respiração, e tem muito mais coisa, tá? Eu só estou explanando. E aí, o que mantém essa conjunção é o espírito. Então, enquanto houver o espírito nesse corpo, os 4 elementos estão ligados. Após a saída desse espírito do corpo, que é a nossa morte, os 4 elementos aqui se dissolvem. Tá? Então, quando eu entendi sobre isso, é muito lindo, né? É muito profundo, não é apenas, no meu mapa eu tenho 0 de terra, entende? Então, o que eu entendo dessa pessoa? Que essa pessoa, ela tem dificuldades de finalizar projetos. Materializar. Eu começo um projeto, por exemplo. Eu nunca finalizo. Eu tenho uma ânsia de um curso, por exemplo, né? Chega na metade, já enjoei, já cansei, já... Entende? Então, esses elementos estão sempre influenciando na nossa vida. Eu tenho muito ar, cheia de pensamentos, de ideias, o que é bom, né? Mas em alguns momentos isso também pode atrapalhar, porque a gente fica só no ar. Entende? Então existem muitos aspectos que influenciam diretamente na nossa vida. E como que a gente identifica? Tendo o mapa astral. Sim, porque muitas pessoas às vezes vão buscar uma terapia, né? Dizendo, eu quero trabalhar em terapia, seja ela qual for, né? Porque eu começo e não consigo terminar. E aí essa pessoa faz 500 mil terapias, mas ela tem um aspecto no mapa, que aí depois a Kelly vai chegar lá para dizer, porque sempre vai ter no nosso mapa um ponto de equilíbrio. Então, para que eu possa conseguir tal coisa, vai ter isso no meu mapa, eu já digo, né? Mapa, já diz no nome, né? É um mapa, eu sei para onde buscar o tesouro, eu sei por onde trilhar. Como a gente tá mais moderno agora, né? É um GPS. Então, é um GPS. Então, muitas vezes a pessoa vai estar indo buscar. Por exemplo, eu digo pra Kelly, mas que coisa, tenho que ir. Eu tenho que fazer, já tenho que ir lá na TV, daí já vou falar. Ele é aquele, mas miga, esse é o teu fogo. Então, tu faz, é a pessoa que puxa. Porque senão a gente vai querer mudar algo em nós que tá inerente àquilo que a gente veio fazer aqui. A nossa missão. Então, muitas vezes vai ser chamado, é uma crença limitante, isso aí é um trauma. E não que não seja, mas tem algo mais profundo por trás disso, né? Que é a nossa missão terrena. E eu sinto que o mapa astral, das terapias que eu conheço, o mapa junto com a numerologia, né? Ele nos orienta e ele deixa isso mais leve. Porque eu já sei que esse é um aspecto que tá ali, que já veio desenhado no meu nascimento que eu ia vivenciar. E que a gente pode trabalhar ele sabendo disso. Usando os recursos, né? Porque, por exemplo, como a Fer disse, eu tenho muito fogo, né? Porque eu já é a dinâmica. Então, eu já sei que preciso fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Eu não espero. Então, pode existir o quê? Ela encontre parcerias na vida e diga assim, não, mas tu tem que ir mais devagar. Não, mas não pode ser assim. Isso é ansiosa, é afobada. Olha só e tal. Quando a pessoa entende que ela é dessa forma,
Entende? Ela traz para consciência, porque a gente tem muitas pessoas que podem podar a nossa forma de ser, né? Sim. Mas no momento que eu entendo que eu sou assim, que eu tenho esse aspecto, sim, talvez eu consiga respirar mais, para daí tomar uma atitude, mas não adianta pedir para a Fer dizer, não faça tal movimento, porque ela tem essa ânsia, ela tem esse fogo de ir e acontecer, né? Então isso também é importante, porque senão a gente entra na castração, né? Ah, não seja assim, tem que ser diferente com as crianças, né? Ah, não pode ser assim, tem que parar. Então, como que a gente orienta para que esse aspecto se torne positivo e não algo negativo? Né? Eu achei legal que tava quase indo para outro assunto nosso, né? Porque a Fer com tanto fogo pode entrar na castração, né? Então, eu já tava sentindo, já tava entrando em outro lugar. E a castração da gente mesmo e do outro, Sim, muitas vezes, né? Sim, não, com certeza. Exato. E agora, pra gente... falamos sobre os astros, o movimento deles, e a gente entendeu sobre os 4 elementos, né? Claro que dentro de cada mapa, cada pessoa que tem alguma dúvida, é muito bom procurar a Kelly, por exemplo, que é astróloga, que ela sabe, ela vai saber fazer o teu mapa, tudo certinho, como funciona, a numeróloga. Então, poxa, dúvidas é bacana poder marcar um horáriozinho com a Kelly e ver tudo com calma. Claro que aqui de uma maneira, né, pra gente, didática, a gente chega até as pessoas para poder falar um pouco e o porquê que tem tanta busca por isso, porque ouve muito se falar e tudo mais, e como eu gosto de comentar, há muito tempo atrás, falava-se muito em charlatanismo, em coisa assim. Então, porque não se tinha talvez uma direção, ou a gente não tinha um contato próximo com quem realmente seria a pessoa que iria fazer esse mapa, queria conversar contigo e te dar todos os aspectos. Ou de maneira muito, o que eu sinto, poxa, isso é algo que não existe, eles vão te falar que tu é assim, assado, e vão te impor aquilo. Não, simplesmente é a forma como que a gente recebe essa informação. E tu falando isso, o charlatanismo, ele continua existindo. Sim, sim. Tá? Até eu também duvido de muitas coisas. Porque é fácil a pessoa chegar e te dizer, não, tu é assim, assim, assado. Por que eu gosto, tu já foi numa consulta comigo, de dizer, Laura, tu tem esse aspecto, tu age dessa forma. E tu vai me dizer, realmente e tal. Porque isso também eu vou fazendo com que a pessoa sinta, poxa, eu não conhecia a Laura. A gente a gente não convive diariamente, né? Então, quem fala isso é a astrologia, a numerologia, que vai me dando aspectos e eu vou imaginando como a Laura leva a vida dela e vou passando isso pra ela. E aí, ela mesma vai me dizendo, não, realmente, eu sou assim. Não, isso não é. Entende? Então, a pessoa também vai tomando de, poxa, é real, como que ela sabe disso? Eu só disse pra Kelly na época, eu disse assim, ó, para de falar de mim. Porque, cara, ela falou, ela me leu inteira, eu nem acreditei nisso. Eu disse, e não era uma pessoa que eu conhecia, porque hoje eu conheço vocês. Sim. Então, tipo, hoje vocês conhecem muito de mim aqui, porque estamos aqui no programa há 2, 3 anos, né, conversando sempre, trocando uma ideia. Então, mas isso foi lá no início. E eu disse, pare de falar de mim. E sabe o que é mais impressionante, que eu percebo? Fala algo que a gente não tinha tomado consciência que fazia. Porque nós sabemos, mas muitas vezes não tomo consciência. Quando alguém diz assim, nossa, como tu foi grosseira. Não é que eu não tenha percebido que eu não fui grosseira. Sim. Mas eu não tomei consciência que fui. Aí quando alguém te diz, nossa, é verdade. E é isso que o mapa astral, a numerologia faz. Traz pra tua consciência, né? É isso mesmo. É dessa forma que eu penso e eu não tinha percebido, né? E o charlatanismo, olha só, faz parte. Nós vamos ter esse movimento em todas as profissões, né? Claro que essa profissão hoje ela é reconhecida, porque há tempos atrás fomos queimadas, né? A magia, até bem pouco tempo atrás, estava na Constituição, eu não sei se ainda não está, né? Coisas de magia, tem até uma punição no Código Civil para isso, né? Porque foi algo que ou se prova, ou é ciência, ou não existe. Hoje já se tem esse olhar, está se dando um lugar. Mas o charlatanismo, ele vai estar em todas as profissões.
né? Quantas pessoas exercem, seja a medicina, ou não tem diploma, né? Ou tem o diploma, mas não segue a ética da profissão. Então, isso faz parte, não adianta a gente querer brigar com isso. Isso tá ali. Então, profissionais de qualidades diferentes, de formas diferentes, tem em todas as áreas, né? Pois é. E a parte boa é que nós temos bons profissionais aqui, para que a gente possa chegar e estar próximo. Porque não faz sentido. Claro que se alguém está nos assistindo de outro lugar e daqui um pouco diz, não, mas eu gostaria de ter uma conversa com a Kelly, com a Fer, tem como fazer isso de forma online, mas o mais próximo, mas que mantenha essa veracidade, né? Esse calor desse atendimento, né? A gente sabe que é por isso, talvez tenha muitas controvérsias pelo fato de que muito se fez e o pessoal aproveitando do gancho, aproveitou para outros ganhos, né? Então, claro, hoje em dia com a internet também, e também muitos cursos à disposição, quer dizer, tudo está à disposição, só basta a gente querer e buscar esse conhecimento. Então, hoje existe sim o charlatanismo, um pouquinho menos talvez, porque se tu me disser hoje, o teu aspecto em peixe, eu vou lá na internet, eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu tenho acesso a essa informação, então por isso que é muito sério chegar e falar para tal pessoa sabendo que isso vai influenciar, né, na vida dela, e que ela também pode buscar informações em outros lugares, então é uma responsabilidade, eu me sinto muito responsável, por isso que a gente está sempre estudando, tentando aprofundar mais e mais, e tentando também trazer pro dia a dia, né, Laura? Eu sempre digo, eu sou muito prática, porque se é algo que, é muito difícil, é algo que eu não consigo entender, às vezes eu até deixo, tipo, não, então não é pra mim, eu não vou, né? Mas senão a gente tem essa energia para ir em busca e transformar isso, né? Então a responsabilidade também faz parte, como um todo, tudo. Com certeza. Gurias, agora vamos falar um pouquinho sobre então a astrologia para 2023. Porque falamos em outros programas, estamos chegando próximo ali, dia 20 para 21 de março, onde vira o ano e onde faz todo o movimento. Vamos, Kelly, falar um pouquinho sobre o que significa para os signos toda essa mudança e essa troca, porque aí a gente entra num movimento que é aquele do meu signo, mas que ele tem interferência a partir do momento em que gira o ano, a partir de... Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre. Certo, Laura. Então, vamos começar pela virada do ano astrológico, né, que se dá agora dia 20 de março. Precisamente às 18h25, tá? Então é o Réveillon, né, astrológico, que traz o quê? Traz a regência da Lua para esse ano. Então nós estamos saindo de uma regência de Mercúrio, que foi de 2022, né, até o momento, e agora entra a regência da Lua. Então nós já estamos sentindo aspectos dessa regência, né, muitas águas, o pessoal que acompanha o noticiário tá vendo, né, muitos desastres, chuvas que antes nunca tinha chovido tanto, né? Então essa regência a gente já tá sentindo muito. E o que fala a Lua? O que fala para o ano de 2023? A Lua fala muito sobre a nossa ancestralidade, o nosso feminino, a nossa mãe, as nossas... os aspectos que a gente traz na nossa bagagem, né? Então, emoções muito fortes, kármicas até. Então, quando a gente olha para o nosso mapa astral, que a gente tem a Lua em tal casa, com tal aspecto, é o que mais ou menos a gente vai precisar olhar diretamente, né? Por exemplo, eu tenho a Lua na casa de família, então eu sei que o aspecto com a minha família vão ter situações que eu vou precisar olhar, aprofundar, resolver, né? Questões emocionais. E por aí vai, né? Lidando com as emoções. Este ano, nós vamos precisar estar preparados para ter uma certa abertura para esse campo emocional. E Kelly, para que a gente possa entender isso, por exemplo, entrando Lua, então também é bom falar que tem o signo solar, o signo lunar, então...
cada Ótimo, um Laura. vai ter um sentimento talvez diferenciado dentro disso. Exato. É importante, falando dessa forma, que as pessoas busquem dentro do seu sentir terapias para que possam auxiliar, porque o que eu quero dizer, para mim, a lua pode vir e trazer o meu aspecto do meu signo, mas acompanhado à minha vivência diária. Aí, vivência de mãe, Fer, né? Tem esse lado de que se vai mexer com as emoções, então a gente precisa talvez, ou para entender o que pode estar acontecendo, porque daqui um pouco tu entra numa situação que tu não sabe como sair dela. Sabe que nós estávamos lá no Prana, lá rola uma mesa terapêutica, né? E aí a Kelly vai trazendo o movimento, e aí eu vou percebendo nos meus estudos, e a Julie, nos dá um beijo pra Julie, né? Não pôde vir hoje, um beijo pra ela. Então, olha só, quando a Kelly começou a trazer isso, como eu fui sentindo e absorvendo, todas as nossas emoções, que a gente vai jogando pra baixo do tapete, sabe? Quando meu marido faz tal situação, eu sinto raiva. Quando tal pessoa fala tal coisa, chega a vergonha, né? Todas essas emoções que eu sei que estão ali, mas que de alguma forma eu disfarço, né? Porque nós somos cheios de disfarces, todos nós. Né? Nós aprendemos a fazer isso para sobreviver. Então, esses disfarces que a gente vai tendo de emoção, esse ano, vai transbordar. Então, toda essa sujeirinha que a gente está colocando embaixo do tapete, toda essa emoção que eu sei que tenho, mas estou fazendo vista grossa, esse ano vai transbordar. Porque como ele é um ano regido pela Lua, né? A Lua aumenta nossas águas, aumenta o volume de água. Então, o pessoal que está em casa e está assistindo já pode ir percebendo. Nossa, antes eu disfarçava super bem que eu estava... E agora não tô mais conseguindo. Até chorar, né? Tipo, muitas pessoas, eu percebo, não conseguem nem mais segurar o choro. Então, e outras também podem estar falando assim, Laura, sim, a gente sempre teve emoções, e isso é ok, vai continuar tendo. Prestem atenção, porque o nível das nossas emoções esse ano é para ser transmutado. E o que é transmutado? Não é para ser disfarçado, como a Fer fala, mas é para ser entendido, trazido para consciência. Vivido, né? Vivido. Experiencia essa raiva. Bota ela pra fora. Faz parte isso, entende? Então, quanto mais eu deixar com que essas experiências aconteçam, mais eu me conheço, mais eu sei dos meus limites, mais eu entendo sobre a minha família, porque Lua vai falar sobre família. A gente fala sobre mãe, né? Porque é o nutrir, sim, mas é questões ligadas à família. Então, como tu disse, vai ter essa lua, o signo lunar, né? Que a gente fala, assim, em tal signo, mas em que casa ela vai estar? Então, é aonde vai me pegar. É onde eu vou precisar estar, tipo, atento. Né? Porque isso vai me trazer talvez um desconforto. A gente fala aqui dos desconfortos, das dores em primeiro lugar, né? Porque tudo que é bom a gente sabe experienciar. Agora o que é desafiador é que a gente se pega de surpresa muitas tipo, vezes. Na hora da consulta a gente diz assim, não, o que é bom não precisa nem me falar. Agora me diz o que eu preciso. Que eu preciso resolver. É verdade. Justamente porque a gente sabe quanto dói uma experiência difícil. E é disso que a gente foge. Então, por isso que esse ano a temática é: olhe para as tuas emoções. Não te ache fraco se tu estiver chorando, estiver mais choroso, vamos dizer assim. Mais né? emotivo. Mais emotivo. Por exemplo, se nós tivermos... Eu vou dando os exemplos aqui solto, que é o que me vem. Mas, por exemplo, tu vai estar vivenciando um ano 6 na numerologia, né? Com um ano regido pela Lua. Meu bem, tu vai estar muito carente. E aí a pessoa vai se colocar o quê? Lá embaixo. Pensando, não, eu sou a pessoa mais fraca do mundo, eu não sei lidar com isso, depressão, antidepressivo e tal. E às vezes é só uma fase que o universo tá te proporcionando para te dar uma reviravolta com isso.
né? E dizer, poxa vida, olha, eu consigo. E não tô excluindo a medicação, porque às vezes ela é necessária. Mas, te perceba, talvez leve um tempo maior, as percepções, busque ajuda, Laura, muito importante. As terapias estão aí a nosso serviço, busque ajuda, peça ajuda, né? Peça ajuda para a família, para um amigo, ou então... Eu falo do Prana, obviamente, né? Mas em qualquer outra casa terapêutica, né? As terapias esse ano vão estar em evidência, né? Quando tu falas, Kelly, sobre buscar ajuda, porque eu imagino que vai ter muita gente sentindo aquele esgotamento emocional, talvez, que seja... Falamos na semana passada. Exato. Que falamos na semana passada, exatamente. Que parece que tu não vê nenhuma saída. Que parece que não existe. Não tem Exato. saída. E o que eu faço pra isso? Talvez é só respirar. Às vezes é só tomar água, viu? Pois é. Porque num ano regido pela água, né? Pela lua, que aumenta o volume da água, agora eu falei melhor. Se essas águas vão estar transbordando, eu preciso ingerir mais água. Muitas vezes, falei com o pessoal da meditação essa semana, a gente tá se sentindo tonta, tá com esgotamento no corpo físico e acha que é 1 milhão de coisas, né? Isso é minha crença de não sei o que, tô com um obsessor. Ele vai ver, a pessoa tá desidratada. Às vezes é tão simples, são coisas tão simples, tô querendo buscar algo faraônico, mas aí não durmo bem. Aí não durmo bem, deixo a TV ligada, a luz tá forte, briguei com alguém. Como é que o teu corpo vai se preparar para descansar? Né? Então, às vezes, são coisas tão simples que a gente pode fazer, né? E a gente acaba achando que é algo faraônico, né? A pessoa não faz exercício, come mal, dorme mal, não toma água. Então, como que meu corpo vai estar bem para eu experienciar minhas emoções, seja elas quais forem, né? E antes, quando tu me perguntou sobre a mãe, a emoção e a lua, né? No olhar, no ponto de vista sistêmico, nós levamos uma jornada inteira na Terra para entender as emoções que são nossas e que são da nossa mãe, né? As emoções da nossa mãe correm nas nossas veias. Então, quando essa emoção transborda, ela tá muito maior que eu. O que é transbordar? Né? Vou ver esse copo aqui. E esse copo tá com uma quantidade de água que ele dá conta. Ele vai dar conta na quantidade de água até a sua borda. Se for a água em maior volume do que o copo suporta, vai transbordar. Então, todas as nossas emoções que estão transbordando não são nossas. Nós estamos carregando por alguém. Aí nós vamos falar na lealdade parental, na nossa fidelidade, no amor da nossa criança. Aproveitar esse momento, o universo está dizendo o que para mim? Essa emoção que está transbordando não é sua. Você tomou de alguém. Mas o que é interessante, né, Fer? A pessoa nunca tem essa consciência. Imagina, vai ser de quem? Da minha mãe, do meu pai, o que for. Mas, então, como que eu sei sobre isso, né? Então, precisa uma ajuda. Precisa de um transbordo para dizer, desisto. Preciso olhar para isso. Agora eu vou buscar ajuda. É justamente isso, porque quando a gente fica só no ar, que a gente estava falando antes, que são os nossos pensamentos, lembrem que tudo na cabeça cabe, né? Eu posso fazer uma mansão, eu posso fazer o que for aqui dentro, tudo cabe. Eu posso querer matar uma pessoa, né? Mentalmente e tal. Tudo cabe. Agora, o que isso é real? Com certeza. Então, a gente conseguindo ter a ajuda de um terapeuta, às vezes de uma conversa, poxa, isso não é real, isso só é fantasia na minha cabeça. É que às vezes a gente se acostuma a pensar no pior que pode acontecer. Pra não ser pego de surpresa. É, isso. Então, eu acho que as pessoas alimentam muito. Sabe o que a ciência fala sobre isso, alimento, Laura? E eu me alimento também disso. Nós todos. Sabe o que a ciência fala sobre isso? Que 95% das nossas pré-ocupações, olha já o nome da palavra, né? Pré-ocupação, me ocupo antes. Então, 95% das nossas pré-ocupações não acontecem.
Que assim seja. Que assim continue. Seja. Que continue. Gurias, antes de continuarmos esse papo, só gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores do programa Algo a Mais, né? Que fazem com que todo esse conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana, com ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, tem o sábado do churrasco. Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. São especialistas em você. Então, eu gosto de dizer que minha coloração de cabelo e os meus dias especiais estão lá na Casa Gamba, sempre para fazer uma unha, fazer algo para nós que também precisa, né? Então, voltamos com o nosso papo de hoje. Estamos falando sobre astrologia 2023 aqui, as energias de 2023, com a Kelly, a Fer da Casa Prana. Meninas, falando sobre tudo que até agora foi pontuado, é importante a gente saber o porquê da astrologia, né? E porquê signo lunar, signo solar. Gurias, o que mais é bem importante que a gente não deixe de falar num dia com um tema como este? Então, minha cabeça gira com muita informação, porque tem muito ar. É muito ar. É isso, é muito ar. Então, o que acontece? 2023, nós teremos alguns aspectos, né? Mas eu gostaria de ressaltar o aspecto regente de 36 anos de Saturno. Então, na astrologia a gente fala Saturno, o grande pai, e agora com a regência anual da Lua, que é a mãe. Então, Saturno vai nos dar limites, né? O que estamos fazendo com tudo aquilo que nós temos com tudo aquilo que nós temos o privilégio de estar vivendo, né? Porque às vezes nós nos perdemos nessa jornada. Por exemplo, hoje em dia nós temos a internet, que ela tá aí para todo mundo, que é boa, muito boa em alguns aspectos, em outros nem tanto. O quanto a gente tá se perdendo nisso, né? Às vezes a gente fica olhando o videozinho, Laura, passa 1 hora e o que eu fiz com isso, né? E às vezes só entrando numa visão mais romantizada de pensar, tipo, eu tô aqui aproveitando o meu tempo, mas não tô fazendo nada disso. Então, Saturno fala sobre limites da internet. Então, pode ser que nós tenhamos algum limitador disso, né? E também com essa regência da Lua, as nossas emoções, então nem sempre eu quero olhar para minha vida como ela está, por isso que a gente vai o quê? É para fantasia, eu vou para os videozinhos para me divertir. Então eu usufruo de que forma isso que está a nosso favor, né? Mas nem sempre nós colocamos a nosso favor. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão. O que eu não quero ver da minha vida, o que eu fujo, o que eu coloco para debaixo do tapete, como a Fer falou, né? Nós temos essa fluência para que a gente possa ser ajudado a dar um passo a mais, a entender sobre nós mesmos, né? Porque quando as situações acontecerem, nós vamos estar preparados emocionalmente. Então isso é muito importante trazer essa visão de 2023, porque está tudo muito eu digo com a porteira aberta, né? Tudo pode, liberado. tudo liberado, né? Mas como eu me coloco, porque tudo é possível. Eu tenho que saber o meu limite, até onde eu posso ir, entende? Então esse ano vai nos trazer essa visão, talvez nos limitando em algumas formas, né? Nos trazendo algumas dores também é uma forma de limitação, porque daí se eu não vejo os meus limites, algo acontece para daí ser cortado, né? Sim. Quando tu falas isso, eu lembro da Fer dizendo que a santa ignorância, né? Até que a gente não sabe das coisas, tudo bem, vai passando, vai doendo um pouquinho, mas tudo certo. Quando a gente sabe do que nos espera, o que é necessário fazer,
a vida nos cobra cada vez Sim. mais. Porque daí a gente tem consciência, né? Depois que a gente tem consciência, para pensar, eu não sabia que aqui não podia, sei lá, entrar de calçado. E aí, eu entrei num fluxo de calçado, só que depois que eu sei, mesmo que eu entre de calçado, eu sinto que tô fazendo algo errado, né? Porque eu tomei consciência sobre aquilo. E agora, quando a Kelly falou, hoje eu já entendi diferente, né? Do dia que nós falamos no Prana, sobre esse limite. Ele vai exatamente, gurias, me veio esse pensamento agora. Antes, quando a gente falou sobre a borda do copo, né? Então, se vai transbordar é porque existe um limite. Se eu não olhar para esse limite, né? E o que é quando eu sinto a raiva de uma situação, eu me senti envergonhada numa situação, me senti constrangida. E eu botei embaixo do tapete. Eu não falei. Comigo você vem até aqui. Ai, Fer, agora eu vou pegar esse teu gancho, porque olha só. Então, a gente tá saindo do ano de 2022, Regência e Mercúrio, que nos foi pedido o quê? Fale sobre as suas verdades. Ok? Então, e tem uma situação aqui, talvez eu me senti incomodada, mas não falei. Então, as meninas não vão saber que eu fiquei incomodada. O ano passado tinha que ter sido feito isso. Exato. Tá? Plantou. A plantação. Então, lembrando que essa energia, ela não... porque passou o ano, ela some. Não, ela somatiza. Ok? Então, vamos dizer assim. Eu fui uma pessoa que não dei os meus limites. Não falei que a não minha expus a minha verdade, o que me incomoda, o que eu gosto, o que eu não gosto nos meus relacionamentos, né? É essa comunicação amorosa que nós falamos em 2022. 2023 chega a regência da Lua, né, pedindo, tu deu os teus limites? Ok, as tuas emoções estão organizadas? Então, isso vai se somatizando. Não dei limites, o outro não sabe sobre eles, não verbalizei, então talvez eu me incomode ainda mais. Como que vai estar essa relação? Péssima. Sim, vai porque transbordar. vai chegar um momento que vai vir o transbordo. E aí eu perdi as rédeas. Porque até então, o que eu poderia ter falado, o que eu poderia ter exposto, eu não fiz. E eu falo isso de relação de amizades, relacionamentos amorosos, com filhos, com pais, com No o trabalho. Situações corriqueiras, com um vendedor na rua que seja, né? Porque eu falando, gente, eu ouço o que eu estou falando e isso também faz com que eu me organize, né? A coerência do sentir, do pensar, sentir e falar. Então, quando eu tenho essa coerência, eu estou organizada. Então, eu consigo organizar externamente. Então, essa regência da Lua, que vai me fazer talvez mais melindrosa, né? Mais sentimental também, porque eu não organizei antes. Tá? Então, é muito importante a gente olhar para esses aspectos, né? Porque senão eu vou ficar muito mais afiada nas palavras, muito mais ríspida, né? Grosseira também. Então, isso também vai ser muito importante para 2023. Minha amiga, respira, né? E esse é o momento de... Quando a Kelly fala, né? As terapias, essa área... Poxa, seja que tu precisa, tá? E aí eu vou te dizer, o que vai transbordar, né? Aquilo que eu não tô organizada, que eu não me dei um limite. Então, algumas pessoas que... E aí me veio... Quando a Kelly disse, as terapias estão aí, estão a serviço. Se a gente exclui o médico, é do médico que a gente vai precisar nesse ano. Se a gente exclui a psicóloga, o psiquiatra, é disso que a gente vai precisar esse ano. Se a gente exclui o lado espiritual, é disso que a gente vai precisar esse ano. Porque tudo isso precisa ter um lugar no nosso coração, né? Se eu começo a pensar que aquilo que eu faço como indivíduo é mais importante que o trabalho dos demais, eu também estou excluindo muita coisa. Porque se, por exemplo, lá no Prana, né? A Kelly, eu, a Julie, o Vini, a Sheila, né? Eu vou dar um lugar aí a todos que trabalham lá, os professores da Fenômeno. Nós todos dedicamos um tempo da nossa vida, da nossa estada, dinheiro, né? Muitas vezes a gente opta, né? Fica o coração dividido, tem um aniversário, tem uma festa, mas tem um curso, né? Então, nós também usamos muito do nosso tempo e do nosso dinheiro para se dedicar a um estudo.
um médico, né, um psicólogo. Cada um de nós dedica, né, os profissionais da ajuda, o seu tempo, o seu dinheiro, para buscar recursos para nós mesmos primeiro, para a gente conseguir respirar, e depois alcançar isso para alguém. Se por alguma razão nós, enquanto espécie, excluímos a dedicação e o trabalho do outro, nós também de alguma forma vamos precisar dar um lugar para isso. Porque tudo faz parte, tudo é importante. Nós não somos separados, né? E cada vez mais as terapias integrativas, né? Eu vou ao médico, o médico me ajuda a dizer como está o funcionamento do meu corpo, vai me dar uma alopatia, né? Aí a psicóloga vai me ajudar a mapear as minhas posturas, os meus comportamentos. E as terapias integrativas vão ajudar eu a entender esse invisível, esse algo maior. Porque tudo se interliga. Então, esse ano ele vai ser um ano que vai nos convidar a validar a nossa espécie. Entende? Sem querer excluir nada, dando um lugar para tudo. E falando sobre a medicina, aproveitando esse gancho, né? Que ano passado também nós falamos sobre as doenças mentais, né? Talvez mais dispersos. Foi falado também algo sobre suicídios, né? E esse ano a temática vai ser muito voltada às doenças mentais. Né? Então as pessoas se sentindo loucas, Atormentadas. né? Atormentadas. Né? Então isso também é importante, tipo, busque ajuda, busque, porque às vezes é só com a ajuda de um profissional que tu vai conseguir centrar tudo isso, né? Então é bem importante. É que aos poucos a pessoa vai conhecendo o que vai ser melhor para ela e vai organizando Encontrando isso. sua verdade. Aí o que aqui é bacana frisar é que, se necessário, busca o profissional, faça o uso da medicação e tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte. O que faz parte, né? Graças a Deus chegamos a um ponto onde temos outras também formas de solucionar, assim, urgentemente as nossas situações, né? Que às vezes a medicação ela vem aí pra dizer, não, te acalma, beleza, tomei um negocinho, me acalmou. E nesse momento Pronto, é né? isso que tu precisa, Isso. Laura. E existem pessoas que olham para essas terapias integrativas e dizem, mas eles acham que resolvem tudo. Não, a gente está aqui para dizer justamente que tudo faz parte. Sim, olhar para outras temáticas é importante, né? Nos direcionam, que Dá talvez um lugar. médico não vai fazer isso, mas ele tem o seu lugar, porque quando eu preciso de algo, é lá que eu vou bater também, entende? Então, é um todo, está tudo interligado. Então, não é porque nós trabalhamos com isso que a gente desacredita. Não, muito pelo contrário. Às vezes é necessário. O que a gente quer, essa mensagem é de integre também o invisível. Porque o invisível faz parte. Na nossa comunidade, a nossa espécie, ela está muito acostumada à medicação que ela vai tratar aquele problema naquele momento. Naquele momento. Né? Mas talvez a raiz seja algo emocional que tu vai conseguir entender mais quando tu for olhar, vai para uma constelação familiar e vai entender sobre toda aquela dinâmica, né? Então vai te ajudar. Então tudo está a favor, porque eu acho que a gente precisa estar bem. Enquanto nós estamos aqui na Terra, a gente fazer o melhor que a gente pode, buscar tudo o que a gente pode. É abrir as portas para o autoconhecimento. Então, se eu sei que eu sou assim, vou tentar trabalhar para fazer diferente e assim vai. Sim, isso mesmo, né? Então, como a gente falou, vai lá no Prana, por exemplo, e tem coisas básicas que a gente vai falar. Como um médico, como um psicólogo. De que forma tu dorme, tu toma água. Porque se tu não estiver fazendo o essencial de sobrevivência, né? E muitas pessoas, a gente vai... Né, tudo que é extremo tem exclusão. Né? O centro é o centro. O Roberto Hellinger tem um livro que diz, no centro sentimos leveza. Né? Então, se eu tô num extremo ou se eu tô em outro, né? Então, não é nem tão céu, nem tão terra. Tem coisas que são básicas de sobrevivência pra gente fazer. Então, muitas pessoas vão no outro extremo e vivem só no espiritual. Então, pensa que seja só meditar, ou só entender os céus, ou só olhar para os antepassados, vidas passadas. Também tá num outro extremo. Né? Se nós estamos aqui materializados, como disse a Kelly, os 4 elementos. Eu preciso cuidar desse corpo.
tem doenças que só vão ser sanadas, sintomas ou emoções, com alopatia. Não vai ser possível de outra forma. Tem coisas que vai precisar um exercício físico. Tem coisas que vai precisar uma meditação, um yoga, entender os céus. Então, que cada um de nós, isso que a Kelly disse que é muito importante, pede ajuda. Aonde tu sentir que é o teu recurso. Claro. Né? Ali fecha com a minha verdade. Ali vai me ajudar. Então vai, dá esse passo. Porque senão fica só pensando o que precisa, né? Eu sei, um dia eu tenho que ir lá, um dia eu tenho justamente que ir lá, essa né? curiosidade que as pessoas têm, né? Não, um dia eu vou lá no Prana, né? Ficam imaginando... É que imagina toda uma preparação para ter que ir ao Prana, né? Que poderia só chegar lá, bater na porta e dizer, oi, tia negra, e aí? E às vezes eu tenho que ir no psicólogo, eu tenho que ir no médico, E tá fica me doendo esse lugar. adiando. Fica adiando. Esse ano, E esse ano, então, a gente vai trazer também o olhar para a Lua, né? Que esse olhar estava mais nos antigos que a gente fala, na nossa ancestralidade, né? Os nossos avós, até mesmo os nossos pais, mas um pouquinho menos. De olhar para a Lua. É uma lua minguante? É uma lua cheia? Como que eu estou me sentindo? Quem tiver a vontade de escrever e tal, olha, vai se conhecer de uma forma, Laura. De uma forma, porque às vezes numa lua minguante eu estou mais deprimida. Mas eu sou assim. Outras pessoas funcionam diferente. Tu sabe, Kelly, então agora eu vou colocar aqui, porque eu achava que lua minguante todo mundo não deveria fazer nada. Deveria minguar junto com ela, né? E, gente, não, pra mim a lua minguante é quando eu mais produzo. Eu digo, o que tá acontecendo aqui? Não era pra ser o contrário, não é? Então isso tem a ver também com o meu signo, com o meu... Com o teu mapa, Isso. né? Vai depender o aspecto que essa lua tá fazendo. Então, pode ser um aspecto... Tem o mapa, né? Para quem não conhece, o mapa a gente já colocou? Aí, Acho ó. que ainda não. Vamos aproveitar e falar do mapa. Aí, ó. Então, ele é cheio de risquinhos, né? Risquinhos azuis são aspectos positivos e risquinhos vermelhos são aspectos desafiadores. Então, o que acontece, Laura? Daqui a pouco a tua lua tá num aspecto positivo, né? E que te faz ter foco, por um exemplo, quando ela está minguante, ou muitas outras coisas podem ser, tá? Mas pensando agora. Então, dependendo onde a gente tiver a nossa lua, a casa que ela estiver, o momento do céu, né? Lua minguante, lua crescente, é a minha dinâmica. Então, quando eu vou anotar sobre isso, a Kelly agora tá na lua cheia, né? Seria o transbordo dessas emoções. Então, mas se eu já estou preparado, que vai chegar a lua cheia, numa lua minguante, que é eu para internalizar, entender emoções que eu vivenciei, organizar isso. Quando eu chegar numa lua cheia, eu não vou transbordar as minhas emoções negativas, né? Porque eu já organizei na lua minguante, entende? Então eu posso fazer com que a minha ciclicidade, né? Porque a lua ela é cíclica, chegue num momento em que eu consiga tornar isso positivo. Entende? Então nós vamos ter muitas dinâmicas com a lua, só que a gente só vai saber isso, Laura, a menos que tu tenha uma memória gigante. A Feira até pode falar sobre isso. Como tu diria, Kelly, um Mercúrio bem posicionado. Sim, porque não é a o Fer retrógrado, que nem o meu, que é super mal posicionado. As gurias falam, gurias, o ano passado tal, eu digo, o dia tal, foi não sei quem. A Fer tem uma memória incrível, né? Que coisa boa. Meu mapa astral, né? Meu pai e minha mãe. Né? Vem com essa experiência. Eu digo para as pessoas se desafiarem a anotar, ter uma agenda e justamente anotar. Hoje eu tive um desafio com meu marido, entende? Anotar isso. No próximo ciclo da mesma lua, em que lua foi e tal, pode ser que eu venha a repetir ou que venha tomando força, entende? Então, a gente é muito agraciado com todas essas informações, porque a gente pode fazer muita coisa, a gente pode tornar a nossa vida muito leve. Basta a gente querer, basta a gente procurar, ter as informações, elas estão à disposição. E a gente já vai deixar aqui uma chamada para o pessoal acompanhar, porque dentro em breve vem a Júlia e a Kelly, talvez eu venha, né?
O fogo vem junto. Falando sobre a alunação das mulheres, né? Do ciclo menstrual com essa ligação dos céus. Porque a Júlia não veio hoje, mas ela fala, às vezes a lua do céu minguante, tu tá na tua cheia. Então, trazer esse movimento, fiquem atentos aí, que vai sair um programa sobre isso para esse ano. Que o feminino é com a Ju, né? Sim, a Ju é que vai dar essa dinâmica, essa temática. Muito bem, muito bem. Porque esse entendimento é muito importante de consciência, é autoconhecimento, né? Isso que essas ferramentas, elas estão aí cada vez mais acessíveis a nós, né? Basta que a gente queira usar. Só que a gente tá tão acelerado, entende? A gente não tá parando para observar. É isso. Então, às vezes, acontece uma doença, desculpa, Fer, eu te cortei, acontece uma doença justamente pra gente conseguir parar. Pra justamente a gente olhar para algum aspecto nosso que não tá organizado. Kelly, então tu sabe que esse ano da lua tu tem que parar, olhar pra dentro, tá, Kelly? Da mesma forma. Desacelera é a palavra. Não, mas tá certo, muito bem. Meninas, antes de continuar, eu só gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Então, aqui em Vila Flores, na Serra Gaúcha, você encontra esse espaço maravilhoso com gastronomia, com vinhos, bebidas, né, especiais, desde vinhos, licores, enfim, em Vila Flores. Então, um lugar pensado para que tu possa aproveitar, né, em família, enfim, e ter um momento bem especial. Lojas Regla, viva novos caminhos. Então, aqui, como eu comentei, eu e as meninas estamos vestindo Regla, muito felizes, né? Sempre tem looks bem legais e para toda a família. E aqui a temporada do calçado Regla já começou, rasteirinha moleca por apenas R$ 49,90, tudo em até 10 vezes sem juros com pagamento para 60 dias. Então não tem desculpa, né? Para quem tá precisando renovar o guarda-roupa, troca de estação, família precisando, então aproveita na Regla e usa todas essas condições que eles têm para te oferecer. A Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata, uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço do Alisson, lembrando que ele faz atendimento 24 horas para funerais, para quem precisar, e sempre tudo com a maior beleza e cuidado. Então agora voltando, meninas, gostaria de fazer esse agradecimento por este programa com vocês no dia de hoje, e se gostariam de deixar mais algum recadinho para o pessoal de casa, Fer. Laura, então, o que eu queria dizer também sobre esse ano, que nós vamos ter 2 aspectos importantes, tá? E que nós seremos influenciados, que é a entrada de Saturno em Peixes, que aí vai nos pedir sobre as questões espirituais, né? Para olharmos para a espiritualidade. E quando eu falo em espiritualidade, é uma visão ampla. Pode ser a religião, né? Pode ser a forma como tu lida com tudo isso, mas pode ser que você tenha muitas dúvidas sobre a espiritualidade, né? Então, olhar para isso, qual é a tua prática de espiritualidade, porque talvez a gente precise olhar para isso, ou também, quando a gente diz que a gente está muito sedento à espiritualidade, que é só a espiritualidade, que a Fer falou em algum momento também, né? Então, saber frear, saber, né, dosar o limite disso, porque senão a gente acaba se perdendo nisso também, né? Então, essa temática de Plutão em Peixes vai nos trazer assuntos sobre a espiritualidade. E aí que a gente estava falando antes sobre, é Saturno em Peixes, né? Saturno está em qual casa, então eu vou ter uma temática para lidar com a espiritualidade. Eu sei que eu gostaria de dar muitos exemplos, mas a gente tem pouco tempo para isso também, né? Então eu espero que te aguce o que a gente trouxe aqui, a curiosidade de buscar, né? Que a gente sempre encontra algo quando a gente busca, quando a gente tem a ação de ir além, né? Do que a gente ficar imaginando, do que é, do que não é. Então eu espero apenas ter te aguçado a curiosidade. Ai, que lindo, máximo. E dá para o pessoal também, né, Kelly, botar na internet. Claro que não é algo que fazer uma sessão de mapa astral,
Mas para poder saber esse mapa, precisa ter a cidade, A data de nascimento, a cidade que nasceu e a hora que nasceu. Lembrando que esses dados você pode encontrar na tua certidão de nascimento. Então, movimentos lá no Prana também acontecem quando tem, por exemplo, a mística, que é a Ju e a Camila, né, que estão à frente disso, que também trazem esse tipo de informação, né? Então, a gente está sempre tendo movimentos, trazendo o autoconhecimento, obviamente, né? Mas a gente sempre tenta implementar ou o mapa, né? As constelações, o feminino, a gente está sempre tentando dar um pouquinho de tudo pra pessoa. Tudo é muita coisa, né, Fer? Mas do que essas tem... gurias estão ficando um sistêmica, pouquinho né? de tudo. Então o negócio ficou bem enrolado. Um pouquinho é muito pouco, de tudo que é muito... A Fer vai te explicar melhor, porque isso é muito sistêmico, né, Fer? E quando fala sobre isso, antes quando nós estávamos falando, eu fiquei pensando aqui. Para algumas pessoas, é difícil deixar transbordar a alegria, né? E também é um convite a isso. Quem tá assistindo aí, há quanto tempo tu não dá uma gargalhada? Sabe aquela gargalhada de, cara, lavei minha alma com essa risada? Né? Porque se a gente tá correndo muito, o tempo é curto, aí tu come rápido com a tua comida, com a tua família, aí daqui a pouco já acabou o final de semana, e aí já acabou a tua hora de lazer, e às vezes a gente não tá se dando um tempo pra rir. Pra deixar transbordar, né? A gente trouxe aqui a raiva, o jeito de falar, a vergonha. Mas e será que eu tô deixando transbordar o amor que eu sinto por alguém? Dar um abraço, olhar nos olhos assim, que bom que tu veio, que saudade que eu tava de ti. Deixa eu te abraçar, deixa eu te dar um beijo, deixa eu te olhar nos olhos, né? Porque isso também a gente tá esquecendo de fazer. Isso é nutrição, que daí a gente sempre fala, é algo negativo que a gente sempre traz pra gente poder se melhorar. Mas o ano da lua, ele pede nutrição. Então, com o que eu me nutro? É com isso, Com né? isso, né? E sabe que essa semana teve uma constelação lá no Prana, e uma das meninas que tava no grupo, ela falou assim, gente, eu só queria ouvir, né? Aconteceu na constelação, e o representante falou, eu amo ela. Né? Era o marido e a esposa. E o representante que estava no campo olhou para essa esposa e disse, gente, como eu amo ela, como ela é linda. E a cliente que estava sentada, ela se emocionou e ela disse, como eu queria ouvir isso do meu marido. Né? Então nós estamos sedentos disso. Porque nós também estamos, assim como não estamos, como estamos disfarçando, né? As emoções, nós não estamos excluindo as boas e as ruins. Às vezes está esquecendo de dizer que ama, sem dizer que uma pessoa tá bonita, valorizando isso. Então, é propício para isso, né? Porque está propício para que eu deixe transbordar o que eu sinto, seja o que for. Né? Então, vale a pergunta aí para finalizar o programa de hoje, para nós três, né? Porque eu sempre já falei para vocês que eu assisto o programa para ver o que eu disse e ver e me tomar, né? Deixa eu fazer o meu check-in aqui. Fer, e outra coisa que eu também agora quero complementar é, se eu quero carinho, quanto de carinho eu estou dando? Se eu quero dinheiro, o quanto eu dou de dinheiro? E como eu dou, né? Como eu dou com, né? Uma certa, eu vou dar esse dinheiro para ver se o universo me devolve de alguma forma, né? Também. Então, quer carinho? Eu gostaria de ser elogiada, mas tu elogia? Né? A gente não tem isso, eu só tô esperando, sempre esperando. Mas e doando? Como que a gente faz isso? Tem um exercício que é batata. Tu vê uma pessoa carrancuda e ri pra ela. Ela vai rir Por de volta. consequência. E tá na Bíblia. E se eu não me engano, é na oração de São Francisco. São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Né? Então, quanto a gente tá querendo receber, mas não tá dando, né? Mas não tá dando. Essa nutrição. Então, eu quero ser nutrida. Eu estou nutrindo? Então, esses aspectos desse ano também vão trazer essa temática, essa possibilidade, essas energias, né, de troca. E quanto eu vou estar receptivo? Porque nem sempre, às vezes, eu me acho merecedora de receber um elogio. Sim. É isso. E vale essa pergunta para finalizar da minha parte. Agora, Laura, porque vai ser meu tema de casa também quando eu sair daqui. Tenta encontrar duas emoções, uma que tu considera positiva, uma que tu considera negativa. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente acha que a alegria é legal e a gente vira um bobo alegre, né? Sim. Tá no velório e começa a rir, né? Não que não possa.
Mas se é hora de chorar, talvez que eu possa viver a tristeza, né? E às vezes a gente acha que a raiva é ruim. A raiva é transformadora, né? Então, se eu percebo que de alguma forma eu tô disfarçando uma emoção, o pessoal de casa aí anota, nós vamos anotar também. Qual a minha emoção positiva que eu não tô transbordando? E qual a minha emoção negativa que eu também não tô transbordando? Qual delas eu tô tentando disfarçar e esconder? Né? Porque essa vai ser algo que vai me ser pedido e trabalhado nesse ano. Olha só. Meninas, gostaria de agradecê-las. Vá, que papo bacana, adorei. Como sempre. Kelly, obrigada mais uma vez aqui. Eu que agradeço pelo espaço, né, Laura, por dar toda essa possibilidade. A gente vem e falar o que quiser, como achar. Então, tipo, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Laura. Obrigada por sempre permitir isso que a Kelly disse, né? Em nenhuma forma, o pessoal que está aí em casa assistindo a Conecta ou a Laura diz isso não ou isso sim. A gente tem um microfone aqui, esse espaço livre para trazer a verdade do nosso coração. Obrigada, Laura. Muito obrigada. E é muito bonito. Obrigada a vocês por esse conteúdo. E agradecendo as meninas, agradeço a você que está em casa, convido para continuarem na programação e até o nosso próximo programa. No Parque Caldas de Prata, você pode curtir e aproveitar a natureza com seu motorhome. Diária de R$40, incluso água, energia, estacionamento e Wi-Fi livre. Você também pode curtir o parque ficando em cabanas próximas ou rede hoteleira de Nova Prata ou Protásio Alves. Caldas de Prata, Parque de Águas Termais. Seja bem-vindo e conheça o Caldas.